Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, te convido você a abrir a tua Sagrada Escritura no Evangelho de João, no capítulo 17, de 11 a 19. E no Evangelho de hoje, ainda continuamos a meditar sobre a leitura da oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, a centralidade deste evangelho se remete à unidade, ou seja, no versículo 11 do evangelho de hoje, nos é apresentado o que de fato nosso Senhor nos pede. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. O interessante é que Jesus, fazendo esta oração, ele nos pede algo tão simples e também difícil. Às vezes nós colocamos essa dificuldade e na verdade era para ser algo belo e simples, pois Jesus pede para que tanto os seus discípulos e também a cada um de nós sigamos o seu modelo, sigamos os seus passos. Veja, quando Jesus expressa essa oração de súplica ao Pai, ele pede, ele apresenta e diz: vocês precisam seguir o modelo do Filho e o modelo do Pai, para dizer que tanto ele quanto o Pai, eles são uma só pessoa e agem em conformidade, onde o intuito é levar todos os seres humanos para junto de si. Além disso, a súplica de Jesus vai expressar hoje para os discípulos e também para cada um de nós que, ao olharmos para este evangelho, aprendamos a nos unir, aprendamos a viver em unidade como irmãos e irmãs. Por mais que você e eu, às vezes, colocamos tantas dificuldades, mas o que o Senhor nos pede? E muitas vezes a gente não faz o que Cristo nos pede. Às vezes nós nos centralizamos em nós mesmos. E na verdade não é isso que Deus Pai e Deus Filho nos pede. Ele nos pede que sejamos unidos, que buscamos sempre nos assemelharmos com Ele, sempre, todos os dias. Por isso que o desejo de Cristo, ao exortar o Pai, é justamente nos pedindo para que nós estejamos unidos e que sejamos sustentados pela mesma comunhão da qual existe entre o Pai e o Filho. E o que vai nos sustentar, meus queridos irmãos e irmãs, nessa união perfeita com o Pai e o Filho, é justamente a oração. E a oração do Pai Nosso, aqui trago como exemplo, é uma oração de súplica, uma oração muito bela, rica, cheia de sentidos, e que de fato foi o próprio Cristo que nos deixou e também nos ensinou. E seria muito bom se a gente rezasse esta oração, não de forma superficial, mas de forma profunda, prestando atenção em cada palavra, em cada contexto, pois é Deus nos falando.
E no livro Jesus de Nazaré, do Papa Bento XVI, tem uma parte, né, que fala justamente sobre a oração do Pai Nosso. Aqueles que tiverem o interesse, é só adquirir esta obra e ler, e vão ver quão belo e significativa é a oração do Pai Nosso. E é por isso que Jesus ali, quando ele está rezando, ele fala, né? Ele está em diálogo com o Pai. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir as escrituras. Veja, olha como Jesus vai falando, né? Há pouco ele falou, né, que ele e o Pai, eles são um, e ele vai dizendo que protegeu toda a humanidade da perdição, livrou todos nós do pecado, exceto aquele que não aceitou, né, o projeto de Deus, que é Satanás, aquele que corrompe, aquele que destrói a unidade, aquele que quer interferir na lógica de Deus. Só que a lógica de Deus é diferente de tudo, é a lógica que rege tudo, é a pedagogia que rege todas as coisas. E além disso, Jesus, quando fala, eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não sou do mundo, como eu não sou do mundo. E Jesus fala, você, ao abrir a sua escritura em casa, seguindo a citação do evangelho de hoje, você vai se balbuciar, vai adentrar no mistério de Deus neste evangelho. Por fim, meu amado irmão, minha amada irmã, concluo esta pregação dizendo para cada um de nós: permaneçamos na unidade, permaneçamos firmes e que sejamos sustentados por esta comunhão que sustentou o Pai e o Filho e que sustenta não só os seus discípulos, mas sustenta toda a igreja, e é nesse sustento que eu e você devemos buscar. Por isso, meu querido irmão e irmã, a oração de Jesus, hoje neste evangelho, se torna para nós um ato de amor, de proteção, de entrega, de uma profundidade onde ele revela a sua entrega de amor, pois o que ele quer? Que ele permaneça no mundo, no coração de cada um dos seres humanos. Então, por isso que Jesus, acompanhando a sua ressurreição pascal, a gente pode acompanhar que o desejo de Deus é que a gente contemple a sua face na plenitude dos tempos, na sua segunda vinda. Então, eu e você, nós temos que nos manter firmes para buscar este céu que nos espera. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curta, comenta e compartilha este vídeo para que esse evangelho chegue em mais corações.